Nesse terceiro episódio da série sobre a síndrome alcoólica fetal, o Laboratório Gross, através do seu projeto Triple N, Nucleotídeos em Neurologia e Neurociência, pergunta ao professor José Mauro Braz de Lima quais são os dados epidemiológicos da síndrome alcoólica fetal. A epidemiologia da SAF é importante, como a epidemiologia de todas as doenças, né? Algumas doenças mais, outras menos, né? Então a gente vê. E a SAF tem essa conotação instigante com a parte epidemiológica. Vocês veem, por exemplo, que é importante dar o diagnóstico. Então, quando uma doença é bem reconhecida, uma gripe, ou um AVC, ou um infarto, são doenças bem constituídas do ponto de vista diagnóstico, a comunicação, o registro dado para as autoridades é mais fácil, porque é mais fácil ser reconhecido dentro da própria medicina. Doenças, algumas, têm dificuldade de diagnóstico, como, por exemplo, a síndrome alcoólica fetal. Se essa doença não é bem reconhecida, não é bem diagnosticada, não é divulgada, ela não vai ser muito registrada. Então, se eu for, por exemplo, agora no Ministério da Saúde, recorrer lá e procurar registro de SAF, tá? Eu não vou ter uma ideia real, vou ter uma ideia subinformada, né? Subinformada, porque não se dá o diagnóstico, como eu falei também, né? No evento anterior, que se não tem diagnóstico, não tem reconhecimento. E, por outro lado, como eu falei, tem dois setores que falham nisso. A universidade, que às vezes não toca muito a problemática do álcool, como deveria tocar, virando um programa de graduação, e também a parte das autoridades públicas de saúde. Então, a autoridade pública de saúde fala a nível de ministério, a nível de secretaria de saúde, né? A nível da atenção básica, principalmente. Então, eu imagino quantas crianças com um quadro, né, de síndrome alcoólica fetal, pode ser má formação, pode ser distúrbio cognitivo, distúrbios relacionados ao pouco desenvolvimento do sistema nervoso, podem ter passado um pediatra, por um neurologista, por um psiquiatra, ou por um médico num pronto-socorro, ou numa emergência, ou às vezes na escola, e não foi diagnosticado. Então, a epidemiologia, portanto, torna-se um capítulo muito interessante e importante. Mas no que nós temos de dados a dizer é que tem informações sobre tudo que vem por países que dão mais atenção, como a França, Portugal, Inglaterra, Estados Unidos e Canadá, que são os países de referência, porque tem mais estudo de pesquisa, inclusive nas universidades. E nos Estados Unidos, depois que foi criada a chamada Força Tarefa Nacional, né, que eu acho da maior importância. Então, nós podemos, a partir desses países, trazer para o Brasil, fazendo uma correção com os números. Para mim, isso é muito interessante, porque a gente trabalha orientando teses dos diversos aspectos das teses. Quando se fala de tese em que a gente precisa de dado epidemiológico, temos que recorrer a essa literatura estrangeira, né? Mas aqui no Brasil podemos dizer que nós temos um padrão de consumo de álcool e droga muito grande. Então, nosso padrão de consumo é igual ao dos grandes países. Nós estamos entre os 5 ou 6 países que mais consomem bebida alcoólica em volume global, não per capita. Per capita nós estamos lá 15º, 16º lugar. Mas em volume global não é importante. O outro aspecto que tem que ser também anotado, sublinhado, é que o Brasil é um grande produtor de bebida alcoólica. Não é só um grande, está entre os primeiros maiores produtores mundiais de bebida alcoólica. E tanto seja a cachaça, tanto seja a cerveja ou o vinho muito pouco. Mas nós somos o grande produtor, poderia dizer um dos maiores produtores mundiais de bebida alcoólica. Sendo assim, se nós temos uma população de 210 milhões de pessoas e considerar o número de mulheres grávidas a cada ano, nos últimos anos nós podemos estar, segundo dados do Ministério da Saúde, numa população de 3 milhões e pouco, mulheres que engravidam e chega a termo, quer dizer, vão dar nascimentos vivos, né? Então, se nós podemos chegar a isso, nós podemos, então, tomar uma estimativa de que desses 3 milhões, 1,5% devem estar relacionadas à geração de crianças com SARS. Então, como nós temos dados de países que têm um perfil de consumo de bebida alcoólica igual ao nosso, porque nós não podemos nos basear em dados do Ministério da Saúde ou no DataSUS, que é um setor que registra bem esses dados, nós não podemos tomar esses números como verdadeiro, mas como estimativa,
nós podemos dizer que o Brasil tem uma incidência de SAF, epidemiologicamente falando, muito grande. Nós estimamos que, de acordo também com dados também de outros observadores, que o Brasil pode estar hoje na faixa de incidência de SAF e para 1.000 nascimentos vivos, não é 1.000 habitantes, é 1.000 nascidos vivos, na faixa de 12, 13 a 15 crianças que nascem a cada ano por mil nascimentos vivos. Quer dizer, a cada 1.000 crianças que nascem, 15 devem estar nascendo com SAF. E quando a gente fala isso, é importante também guardar essa relação, que quando a gente fala da SAF, nós estamos falando da SAF clássica. A clássica que vem criança com baixo peso, com baixa estatura, nasce com dismorfias faciais peculiares. Mas temos um grupo de SAF que é a chamada forma leve, que nasce com a cara normal, com face normal, peso normal, um apigar bom. Quer dizer, são formas leves que só vai dar o diagnóstico, quando dá, na fase da escolaridade, que apresenta dificuldade escolar. Dificuldade, fracasso escolar, repetição. E quando isso acontece, nós vamos retroagir o período de gestação dessa criança, quando nós conseguimos dar, aí vamos ver que a mãe fez uso de álcool. Então, muito provavelmente relacionado, ou quase certo de ter sido SAF. Então, as formas leves. Se considerar as formas leves, isso vai bem além dos 30 crianças por cada 1.000 nascimentos vivos. Considerando também um aspecto importante, que é o aspecto socioeconômico, né, e também cultural, do país ser o Brasil ser um país que bebe muito. E não tem nenhuma divulgação de prevenção, não tem nenhum programa de conscientização, de informação. Então a gente imagina quantas, sobretudo em populações mais vulneráveis, e nós temos muitas, e essas populações vulneráveis, mulheres jovens, jovem mesmo, menos de 18 anos, ou jovem com mais de 18 anos, que fazem uso de bebida alcoólica na gravidez, e não existe nenhum programa. Então, levando em conta esses dados, o Brasil é um país que tem muitos casos de SAF, a ponto que nós podemos dizer também, do ponto de vista epidemiológico, a cada hora nascem 5 a 6 crianças com SAF no Brasil. Na França, que tem 1/3 da população, eles mesmos falam que nascem 2 crianças a cada hora. Se na França são 2 a cada hora, o Brasil está em 6 ou mais, porque nós temos uma população 3,5 vezes maior que a França. Nos Estados Unidos o número é parecido com o nosso, né? Então esse é um outro dado epidemiológico. Então nós precisamos destacar isso. A cada hora o Brasil gera em torno de 5 a 6 crianças com SAF. E SAF é uma doença definitiva, é uma doença congênita que acontece durante a gestação e aí vai para o resto da vida. Naturalmente, aí vai ter o tratamento adequado. Mas isso é importante saber. Há outro dado que é importante, né, dessas crianças é que se a cada hora nascem 10 a 15 crianças, né, com SAF, nós vamos ver que no ano nós vamos estar no nível de 45 a 50 mil. E essa variação depende muito de lugar e diagnóstico, mas sem dúvida no Brasil está isso. Se a gente isolar populações de baixo nível socioeconômico, maior vulnerabilidade, esse número vai ser maior. Como acontece na África do Sul, que lá são 90 a 100 crianças que nascem para cada 1.000 nascimentos vivos. Bem maior que o Brasil, e esse é na África do Sul. São dados recentes que nós pegamos. Então, nós temos um problema sério que a cada ano o Brasil tem esse número gritante. Por ano, um global de nascimentos soma-se a 45 a 50 mil crianças. Se nós temos, do ponto de vista, a cada ano 50 mil crianças, essas crianças, eu imagino que têm uma sobrevida de 50 anos. Então, isso nós podemos dizer que no Brasil existe, neste momento, uma prevalência de SAF que vai a mais de 2 milhões de pessoas, desde a criança até a criança escolar, até o adolescente, o adulto jovem e o mais idoso, que a faixa etária dessas crianças com SAF é muito próxima da faixa etária da expectativa de vida de crianças com síndrome de Down, que é em torno de 50, 55 até 60 anos. Então, do ponto de vista epidemiológico, os dados são muito exuberantes. Os dados são muito importantes e vêm se acumulando e chamando mais atenção. Tanto que a Organização Mundial de Saúde, a OPAS, tem se envolvido com muitos programas de divulgação e chamar a atenção, e sobretudo para regiões como a América Latina, e sobretudo com o Brasil, que é o maior produtor de bebida alcoólica e deve ter o maior impacto
né, na saúde, na educação, na economia, na segurança pública, que esse é um programa que tem que ser seriamente considerado, tem que ser levado seriamente pelas autoridades públicas de saúde, a nível de ministério, secretaria, tem que ser, portanto, uma questão do envolvimento de todos, não só da área específica da saúde, mas da educação, que tem muito impacto, da área social e da área da segurança ou da justiça também. Então, esses dados epidemiológicos, acho que seriam suficientes, né, para impactar a tomada de posição. E a gente não falou que pode ter, no nosso livro a gente chama atenção um pouco, mas é preciso ser mais atento à questão do impacto socioeconômico. Se a gente está falando disso tudo, isso representa também recursos e gastos. Se a gente considerar isso, os americanos fizeram um trabalho muito interessante, calculando quanto gasta uma criança que nasce com SAP. Quer dizer, os dados, que foi feito naquela época de 2001, por isso a Força-Tarefa Nacional criada por eles, mas por quê? Cada criança que nasce com SAP, que vai para recém-nato, vai para a creche, vai para a escola, vai para o high school, vai para a adolescência, ou não vai, porque fracasso escolar vão se tornar marginalizadas pela família e pela escola, vai ser um adulto que vai ter dificuldade de emprego, não vai conseguir emprego, ou vai ser um mais idoso que também vai ficar totalmente dependente. E essas crianças, quando chegam nessa faixa etária, uma boa parte, ou está presa, ou está numa instituição psiquiátrica, ou está num abrigo, ou está com a família dependente. Então, quando se faz o custo ao nível desse histórico, dessa trajetória, os americanos chegaram ao valor de 3 milhões, 4 milhões de dólares. Então, vamos dizer que o Brasil não gaste tanto, mas alguns milhões nós não está gastando. E se a gente levar isso num plano mais global, economicamente, impacto econômico e social associado, a gente pode dizer que nós gastamos alguns bilhões de reais, alguns bilhões com essa patologia, com esse doença, a SAF. E aí vem a pergunta. A SAF, como nós já vimos e estamos vendo aqui, ela é uma doença 100% previsível, porque bastou beber na gravidez para ter um risco de SAF. E quando ela é 100% previsível, podemos dizer que ela é 100% evitável. Se nenhuma mulher grávida beber, se nenhuma mulher grávida consumir algo durante a gravidez, a tendência de incidência de SAF vem para zero. Então, esses bilhões de reais que nós gastamos podem ser efetivamente reduzidos enormemente. E aí a relação custo-benefício é enorme. Se o governo investir alguns milhares de dólares na prevenção, ele vai economizar bilhões de dólares na atenção e no gasto. Então, não tem nada a perder. Está tudo aí. E nosso trabalho foi esse. Trazer todos os números, juntar todos esses dados, esses argumentos, para a gente dizer que está na hora de ter um programa efetivo. Então, é altamente eficiente e, por isso, essa divulgação deve se tornar cada vez maior. E aí, para terminar, eu chamo a atenção para a carta. Tem uma carta SAF Brasil, que eu peço para que vocês todos vejam, vai ser disponibilizado. Essa carta é uma carta de um movimento de informação, conscientização, atenção e prevenção da SAF. Uma carta aberta que deve ser divulgada e que conta com o apoio de todos, que devem aderir para poder chegar ao momento de nós termos uma política pública no Brasil. No Brasil, que vai atender também a América Latina, porque é um Brasil, um país líder da América Latina, que tem tudo para fazer isso. E já tem dados. Tem estudos de universidades, como a UFRJ, como a USP São Paulo, como a Universidade do Piauí também, a Universidade de Amazonas. Então, nós temos muito material já disponibilizado para poder avançar com isso, né? E nós temos também, hoje nós temos um ponto a acrescentar, que os conselhos regionais de medicina também têm um papel nisso. E aí nós temos o Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro, que tem um programa sobre SAF, que a gente dá um maior valor pela iniciativa que deve ser sempre divulgada para todos. Então, essa carta eu acho que fecha essa chamada para um movimento ampliado da síndrome alcoólica fetal no Brasil. Excelente, professor José Mauro, muito obrigado. Eu que agradeço essa oportunidade de estar aqui com vocês, né? E mais uma vez, então, nós encerramos esse evento, convidando vocês para o próximo encontro. Obrigado. Continue nos acompanhando nos próximos episódios. Muito obrigado.